quando eu e esta minha preciosa esposa estávamos derramando a nossa vida em favor de centenas de pessoas junto a uma comunidade de extrema violência, onde todos os dias pela manhã, ao chegar para trabalhar, nos deparávamos com um corpo de alguém que fora assassinado. Mas estávamos ali para ser luz, para ser sal, para apontar direção, para criar caminhos, para anunciar as boas novas. E a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, Natan. Então era um momento precioso, de alegria por estar fazendo a obra e de felicidade porque o primeiro filho se aproximava. E nós tínhamos alguns grupos que nós cuidávamos simultaneamente ao longo da semana, de evangelismos, e algumas pessoas até eram aqui de perto, moravam aqui próximo ao shopping Ibirapuera. No dia aprazado, minha esposa sentiu as dores e nós fomos para o hospital. Chegando lá, as coisas complicaram, ela teve eclâmpsia e as coisas escureceram bastante, ao ponto um dos médicos que estava acompanhando o processo me chamou para conversar e disse: nós temos dois caminhos e a escolha vai ser tua. Ou salvamos a vida da tua esposa, ou salvamos a vida do teu filho. Eu disse: eu já fiz a minha escolha faz tempo, minha esposa. E me pus de joelhos naquele corredor, orando, chorando, porque eu não queria perder nem minha esposa nem meu filho. Porque estávamos servindo, estávamos amando, estávamos evangelizando, estávamos vivendo o evangelho na prática, segundo as ordenanças do nosso mestre. Bom, o primeiro milagre aconteceu. Natan nasceu, conseguiu superar todas as dificuldades, foi levado para a UTI, e aí a gente então passou a viver aqueles dias tensos, de ir todos os dias ao hospital para amamentar, etc, etc, etc. Até que numa manhã, como um domingo como este, chegamos à maternidade. Ele não estava no berçário, ele tinha ido para o centro cirúrgico. E abreviando a situação, diante do quadro, eu coloquei minha esposa num táxi, mandei para casa e fiquei no hospital. Me permitiram adentrar no centro cirúrgico e eu fiquei das 10 da manhã até as 17 horas naquela luta intensa, quando tive que fazer a passagem do meu filho. Não vou entrar em detalhes. Por que disso? Porque em meio a isso, nós estávamos com dezenas de pessoas nos seguindo e querendo viver esse evangelho que nós anunciávamos, de poder, de transformação, de milagres e de maravilhas. Mas agora estávamos passando por um vale de sombra de morte. O pequenino Natan foi. Eu não entendi. Assim como a letra dessa música diz, né? Quando o grande dia chegar, eu irei. Eu não tenho dúvidas de que nós vamos nos encontrar. Se me perguntarem o porquê que Deus permitiu e quis que ele fosse, eu não tenho respostas. Até hoje não entendi, mas isso não me perturba, porque naquele dia ele vai me esclarecer de todas as coisas. E por isso eu digo, vale a pena. Porque no dia de luto, um desses grupos
dentro da minha casa, me fizeram esta pergunta: explique-nos, por favor, vocês dando a vida de vocês para pessoas que vocês não conhecem, e Deus não foi capaz de proteger a vida do filho de vocês. Expliquem isso. Aí a Roseni sabiamente, serenamente disse: sobre isso não há necessidade de explicar. A soberania de Deus sobre a nossa vida, ela é absoluta, ainda que não entendamos, ainda que não tenhamos a resposta, nós temos convicção de que estamos nele, que fazemos para ele, por ele e para ele. Mas um dia nós vamos poder entender, e aí sim a resposta virá, primeiro para nós, imagino que para vocês também, se estivermos juntos. Mas a questão é essa, queridos: servir o Evangelho, viver o Evangelho, andar com Cristo, viver dificuldades, passar por dificuldades, faz parte. E quando você entende isto, então você não tem dúvida de que vai valer a pena, de que a tua vida não é pautada em função das circunstâncias, do que você ganha ou do que você perde, do que você entende, do que você não entende. O que importa é, Ele é a minha suficiência, Ele é o meu Senhor. Deus deu, Deus tirou, glórias ao nome do Senhor. Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse é um grande desafio a você e a mim, a conformar a nossa vida com a vida de Jesus. Não existe outro desafio na palavra de Deus, senão esse objetivo de que Deus quer que nós tenhamos a nossa vida conformada com a vida do seu Filho, para que possamos voltar para a nossa casa, porque segundo Ele, somos peregrinos em terra estranha, logo estamos aqui só de passagem, só por um tempo, e por isso Ele é bom. Há diversos exemplos na Bíblia de homens que abriram mão de praticamente tudo para poder conformar a sua vida com a vontade expressa do nosso Senhor. Muitos exemplos. Quando nós falamos de conformar, de buscar essa intimidade, essa identidade, essa identificação com a do nosso Senhor, ela traz consigo a responsabilidade de investirmos o nosso melhor, de fazermos sempre o melhor, de darmos sempre o melhor, do nosso tempo, da nossa força, da nossa alegria, da nossa sinceridade, da verdade que há em nós, de entender que Ele está no controle e que o tempo é dEle, e que Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a minha vontade. E aí quando as coisas não acontecem quando eu quero e como eu quero, eu não me frustro, porque eu sei que Ele está no controle, porque a minha vida está se conformando com a vida dEle, logo fica fácil a assimilação da sua vontade para a minha vida. Nós lemos lá em Gênesis que o sétimo homem depois de Adão, quem foi? Enoque. Depois de gerar filhos e filhas, aos 65 anos, a palavra de Deus diz que ele andou com Deus quantos anos? Alguém se lembra? Ninguém, né? 300 anos. E andou Enoque com Deus 300 anos. E já não era mais, porque Deus o tomara para si. Por que isso? Porque ele se dedicou tanto, ele buscou tanto, ele conformou a sua vida com a vontade do Pai, de tal maneira que Deus falou: não, esse cara não pode ficar aí, vem para cá,
Você é dos meus. Chega, seu tempo aí acabou, vem para cá. 300 anos. Essa conformação, essa identificação absoluta de não se preocupar com as consequências, de não se preocupar com o que vão pensar, com o que vão falar, de não se preocupar com as circunstâncias, mas com aquilo que você tem que fazer. Quando eu busco a minha identificação e quando eu me permito ser levado para viver a vontade expressa de Deus, uma das boas coisas que acontecem, eu não sei se aconteceu com você, como aconteceu comigo, a primeira coisa, quando eu mergulhei de verdade nesse Deus, é que as minhas guerras internas cessaram. O pavor deu lugar à tranquilidade. O medo do futuro deu lugar à esperança, à expectativa de dias melhores. O medo já não existe mais, porque eu tenho certeza de que Ele tem sempre o melhor para mim, ainda que eu não entenda, e ainda que o melhor para mim possa ser o fundo de uma fornalha. Nessa relação profunda, íntima com Ele, os meus sentimentos foram reorganizados, os meus valores reordenados. Ele me arrumou, Ele me permitiu ver com mais clareza a minha volta. Ele me deu sentido, me deu vida, me deu paz. Então eu posso dizer que Ele é bom o tempo todo. Nessa busca incessante, nessa busca incessante de andar, de conformar a nossa vida com Ele, vai acontecer com você e comigo algo fantástico, que é trabalhar os fundamentos da fé nele, para que se tornem inabaláveis. Por quê? Porque quando eu tenho essa convicção de que eu estou nele, Ele está em mim, então eu tenho absoluta convicção de que se amanhã eu tiver pão, eu vou estar bem, mas se eu não tiver pão, eu também vou estar bem. Se amanhã eu tiver emprego, eu vou estar bem, e se eu não tiver emprego, eu também vou estar bem. Como foi falado aqui domingo passado, o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque eu estou nele, e Ele está em mim. Precisamos entender esse desafio de Gênesis a Apocalipse, em que o Senhor coloca ao nosso dispor ferramentas, instrumentos, pessoas, para que nós possamos entender o que Ele quer de nós, através de nós, que é muito mais do que alguns momentos de dedicação. Eu tinha colocado lá no final da pregação, vou trazer agora um exemplo para vocês de algo fantástico, para partilhar, porque toda pregação, ela precisa trazer consigo algumas coisas práticas, para que nós saiamos da teoria e entendamos de fato aquilo que é. Dentro do nosso trabalho social, dentro de diversos serviços que nós temos, que atendem mais de 1.500 pessoas por dia, nós temos uma escola de ensino fundamental com 240 alunos, do 1º ao 9º ano. E além de estar diretor da escola, eu sou também o capelão da escola. Estou. E na sexta-feira, estava lá fazendo meus serviços, e a coordenadora me liga e pede para falar. Fui até a sala dela e disse: olha, nós estamos com uma situação aqui complicada. Estamos com uma criança de 14 anos, que já há alguns dias ela
entra em crise na sala e a gente não consegue controlar. Nós já tentamos muitas coisas e não conseguimos êxito, e agora está numa situação lá que é realmente assim, muito delicada, e nós precisamos que o Senhor nos auxilie. Se o Senhor não conseguir, então aí caso nós vamos ter que acionar outras esferas. Eu falei, tá bom, vamos lá. Pegamos a menina, um choro convulsivo, levamos para minha sala, nós três, e depois de algum tempo que ela parou de chorar, começamos a conversar, e eu fui me inteirando da vida dela. Ela é fruto de uma aventura de uma pessoa fora do casamento, que não quer ter convívio com ela, mora com a mãe trabalha de segunda a sábado, para poder dar conta de pagar aluguel, água, luz, telefone, mantimento, remédio, essas coisas. Logo o convívio delas é mínimo, e ela entrou numa crise terrível de um vazio tão intenso, que ela se corta, porque a dor física ameniza a dor interna. E ela abriu a blusa, os braços todos retalhados, as pernas toda retalhada, cortes profundos, porque a dor física ameniza a dor da alma, do vazio, da falta de afeto, de carinho, de ombro, de abraço, de colo, de aconchego, de pai, de mãe, de amigos. E eu confesso a vocês, choramos muito, choramos muito, mas eu também não podia me permitir ser levado pela situação, porque eu estava ali para poder apontar um caminho, para poder ser, quem sabe, a tábua de salvação para virar essa situação. E comecei então a mostrar para ela do amor de Deus para conosco, de que aquele não era o melhor caminho, e etc. E depois de mais ou menos 1h30 de conversa, nós oramos juntos. Ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e ela me fez um pedido: eu não quero que você seja meu pai, mas eu posso te procurar sempre que eu precisar, para poder chorar, para poder desabafar, para que eu não precise me mutilar, porque o Senhor demonstrou tanto carinho para com a minha vida. Eu nunca vivi isso. Eu falei, ué, até brinquei, Ângela, mi casa, su casa, mi coração, su coração. Você sempre vai me ter como seu amigo, sempre que você precisar. Vai para minha casa, minha esposa está lá, minha filha está lá, você vai ter tempo conosco. Por que disso, queridos? Isso é evangelho prático de ser Jesus no momento do desespero. Essa criança estava caminhando a passos largos para um suicídio. O próximo passo é: a vida não tem sentido. Logo vou dar cabo disso, mas nós podemos ser tábua de salvação no momento de desespero. Podemos ser a palavra de consolo no momento de angústia. Podemos ser ombro no momento em que falta um colo, falta um pai. Que é o que o Senhor faz conosco todos os dias, e é o que Ele espera que nós assim o sejamos na prática do Evangelho. Quando eu conformo a minha vida com Ele, então eu vou viver esse Evangelho todos os dias. Não vai ser só os domingos pela manhã, num ajuntamento solene de paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, mas é no meu dia a dia de trabalho, é na fila do pão, é na fila do self-service, é na fila do check-in do aeroporto, é na fila do supermercado, é dentro do elevador. Eu vou ser o sal, vou ser a luz, porque eu vou ser a expressão do Senhor para um anseio de um número enorme de pessoas à nossa volta que estão vazias.
clamando por água no deserto. Até um texto na palavra de Deus que diz mais ou menos assim: porque a humanidade aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mateus capítulo 5 diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Logo, nós precisamos entender que essa conformidade eu preciso viver intensamente essa prática do Evangelho, não só dentro da minha casa, sendo exemplo para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, para os meus parentes, mas também fora, onde eu trabalho, onde eu convivo. As pessoas precisam olhar para mim e ver que a minha vida de cristão está conformada com o Cristo ressurreto. O meu falar está em consonância com o Cristo ressurreto. As minhas atitudes têm que estar conformadas com as de Cristo ressurreto. De não julgar segundo aquilo que os olhos veem, de não julgar segundo aquilo que ouve, mas porque você ama primeiro. Faz primeiro e transfere a responsabilidade das consequências para Ele, porque você está sendo Ele todos os dias. Parece loucura, mas é esta a expressão que eu encontro de Gênesis a Apocalipse: conformar a minha vida com a vontade expressa de Deus. Alguns de vocês me conhecem muito poucos, alguns, como o Toninho, me conhecem um pouco mais. Tenho cara de feio, tenho jeito de bravo, mas sou extremamente sensível. Desde o dia que Ele adentrou a minha vida e reordenou os meus sentimentos. Aprendi a olhar com outros olhos, a ouvir com outros ouvidos. Às vezes nos queixamos de ficar 1 hora em oração, quando nós temos um exemplo de um homem que andou com Deus 300 anos. Temos na Bíblia diversos exemplos de homens que abriram mão de tudo para terem a sua vida conformada com a vontade expressa desse Deus. Vocês se lembram do chamado de Eliseu? Eliseu era um cara trabalhador, um cara de família, focado naquilo que ele estava fazendo. A palavra de Deus diz lá em 1 Reis que ele estava com 12 juntas de bois arando a terra. Ele tinha pressa de fazer o trabalho, e ele estava empregando todas as suas forças, tudo aquilo que ele tinha para poder fazer o que ele tinha que fazer. Ele não estava poupando recursos para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Foco, determinação, energia, objetividade, não olhar para o lado, mas eu vou fazer o meu melhor, porque eu preciso aproveitar o momento, é hoje, eu não posso deixar para amanhã. Até que lá vem um homem de Deus passando, não fala nada. Elias não fala nada para Eliseu, simplesmente passa e joga a capa na direção dele. Ele para, pega a capa e fala: deixa pelo menos eu me despedir da minha família. Ele entendeu o que ele tinha que fazer, sua vida estava tomando um novo sentido, uma nova direção. Ele agora estava sendo chamado para viver algo sobrenatural, que com certeza o seu coração estava pulsando por isso, porque senão ele não entenderia esse chamado. Pega lá os aparelhos, os bois lá, queima e faz uma churrascada para a galera, para poder se despedir e ir embora. Sabe o que é isso? Depois que encontrei a Cristo, eu quebrei as pontes com o passado, para não achar caminho de volta. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do meu reino. Ele entrou na minha vida, então agora ele é capitão na minha vida.
Ele não é marujo, ele não é auxiliar, ele é o capitão, é o que vai dar direção, é o que vai me levar a alto mar, até chegar a um porto seguro. Ondas virão, em momentos que não verei referência nenhuma, mas eu vou poder descansar, porque eu sei quem está no leme da minha vida. Um momento em que eu tive que segurar a cabeça do meu filho. Quem é médico aqui sabe do que eu estou falando. E falar no ouvido dele: eu te amo, a tua mãe te ama, mas Papai do Céu te ama mais do que a gente, e agora Ele quer cuidar de você. E o filho deitar a cabeça na tua mão e partir. É um momento negro, é um momento em que tudo se fecha, mas de repente você fala: mas Ele está no controle, não estou vendo nada, não estou entendendo nada, é água para todo lado, mas Ele está no leme, eu vou chegar lá, e eu vou dizer naquele dia: yes, valeu a pena. Conformar a vida com a vontade expressa do Senhor significa entender também os momentos de dificuldade. Alguns devem estar pensando assim: por que eu não fui votar cedo? Justamente por causa disso, porque você precisava ouvir isso. Você não foi chamado para ser sombra. Você não foi chamado para ser sombra, você foi chamado para ser árvore frutífera, em tempo e fora de tempo. Todos aqui sabem que eu tenho uma moto. Sou apaixonado pela minha moto. Não consigo ficar sem moto, porque ela me dá um prazer enorme. Até campanhas aqui em alguns lugares já fizeram para que eu pudesse vender a moto. Eu vendi, fiquei uma semana, fui lá e comprei uma maior. E quando eu estou de moto, tem algumas coisas que me são importantes, que não cabe aqui falar. Mas eu disse para algumas pessoas, certa vez aqui na igreja, que há domingos que eu não venho, porque eu fui passear de moto. Pastor, o senhor deixou de vir no culto para ir andar de moto? Que isso? Você sabe quem está comigo? Pegando um ventinho gostoso, fazendo curvas maravilhosas em lugares paradisíacos? Ele. Não é porque eu não vim ao culto que Ele não está comigo. Não é porque eu não estou no culto que eu não estou nele e Ele em mim. Eu tenho essa tranquilidade. A minha relação com Ele não é pontual. É 24 horas. Não tenho dúvidas disso. Eu não sinto falta de um momento específico para ter comunhão com Deus. Outro dia fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Saí com a minha filha para andar de metrô. Eu não ando de metrô já fazem alguns anos. E teve momentos que nós paramos no metrô, eu e a minha filha, para orar. Por uma situação específica, paramos para orar. Porque nós tínhamos absoluta convicção de que Deus nos queria naquele lugar, naquela hora, para fazer aquilo. Então, ou seja, Deus está conosco, queridos, o tempo todo. É o Enoque, é andar com Deus todos os dias, o dia todo, o tempo todo. Queria viver 300 anos, mas não dá, não é? Mas eu vou andar com Ele, e você vai andar com Ele todos os dias. Eliseu quebrou a ponte com o passado, e foi viver uma vida sobrenatural. O apóstolo Paulo deixa um versículo registrado para nós, que diz mais ou menos assim: sede meus imitadores, como o sou de Cristo.
que ele está dizendo? Eu, o apóstolo Paulo, conformei a minha vida com a de Jesus. E eu quero que vocês façam o mesmo. O que ele está dizendo? Eu já estou lá. Venham e sejam mais um comigo. E aí está, queridos, a grande alegria de vermos que um homem que até pouco tempo, que até poucos anos, era um perseguidor, era um homem que vivia pela força, pelo autoritarismo, mas que quando teve um encontro com a luz, lá no capítulo 7 de Atos 8, quando ele se encontra verdadeiramente com Jesus, tudo na sua vida para, por 3 dias tudo na sua vida para, faz-se um balanço, e ele chega à conclusão de que ele estava indo na direção errada, com valores errados, pelo caminho errado, com pessoas erradas. E aí então ele se permite ser absorvido por esse Deus maravilhoso, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de bondade. E começa então a viver intensamente essa vida de discípulo de Jesus Cristo. Sabe quantos anos ele passou estudando, lendo, buscando a presença de Deus, para depois ter uma vida pública manifesta? 14 anos. Ele não teve aquela experiência e logo em seguida saiu anunciando, não, porque teriam muitas resistências a ele por conta da sua história, mas ele foi mergulhar no conhecimento, na entrega, na consagração, na identificação com esse Jesus de Nazaré, que o encontrara e que o chamara para dar continuidade ao seu ministério. E foi embora. Por que não fui votar? Você não foi votar pela manhã por um detalhe simples, porque o Senhor está te dizendo que você precisa parar de ficar olhando para bobagens ao seu lado e viver aquilo que Ele quer que você viva. Pare de demandar energia para coisas que não constroem. Canalize a tua energia para Ele, com Ele e nele, e deixe Ele dar direção para a sua vida. Pare de ficar fazendo forças com situações que não vão te levar a nada, só vão te distrair. Neemias estava lá, focado para restaurar os muros da cidade, que estavam um caos. Tem lá um convite de amados, Sambalate e seus amigos: ó precioso, querido Neemias, por que você não para um pouco esta obra e desçamos ao templo para adorar ao Senhor? Legítimo, natural receber um convite para ir para a igreja, mas ele estava focado num trabalho, ele foi chamado, e ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, e ele não podia se distrair. E ele falou assim: olha, eu tenho um importante negócio a fazer, e agora eu não vou descer com vocês. Sabe o que é isso? Foco, decisão, determinação, sabe para onde vai, sabe o que está fazendo, e sabe quando é que vai terminar de fazer. Eu já disse aqui algumas vezes, eu não sei o dia de amanhã, não sei, não tenho a menor ideia do que vai acontecer amanhã, mas eu não tenho a menor dúvida de que, independente de qualquer coisa que aconteça hoje ao final do dia, a minha vida amanhã vai continuar no centro da vontade dEle. Não vai mudar nada daquilo que eu estou focado para fazer com Ele. Eu sei aonde vou, eu sei com quem eu quero ir, e eu não vou perder tempo com aquilo que está à minha volta. Eu não vou sofrer com o que está acontecendo à minha volta, porque eu estou nele, Ele está em mim, eu estou no caminho. Você lembra quando Jesus estava no caminho de Emaús e encontra os rapazes conversando, e entra lá e começa a trocar umas ideias com eles,
e pergunta o que está acontecendo. Eles falam, mas você não sabe o que está acontecendo, o Jesus Nazareno, e conta toda uma história, só você em Israel não sabe disso. Há pessoas que conhecem a teoria e não a prática. Ele estava ao lado deles e eles não percebiam. Tem um outro exemplo que eu coloquei aqui. Jesus é parado por uma situação, por um homem chamado Jairo, que tinha uma filha adolescente de 12 anos, que estava gravemente enferma e certamente não escaparia. E ele pede para Jesus para que ele pudesse ir até a sua casa, e Jesus vai, tá bom, vamos lá. E Jesus está indo com a multidão em direção à casa de Jairo, quando de repente, no caminho, acontece mais uma situação. Há uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com um problema de enfermidade. Já havia gastado o seu dinheiro com tudo que era possível de medicina, e aquilo não trazia respostas para ela, aquilo não trazia paz, não trazia descanso, não trazia para ela liberdade, porque ela não tinha essa tranquilidade de poder sair e conviver por causa do que ela vivia. Diante da oportunidade, olhando para Jesus, ela não pensa duas vezes assim, vou me lançar nele. Se ele não mudar a minha vida, então não tem mais sentido. E ela enfia pelo meio da galera e consegue se aproximar e toca nos vestidos de Jesus. Ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus. E imediatamente foi curada. E aí surge aquela pergunta que eu considero a maior piada que Jesus já contou na Bíblia. Ele para e fala, quem me tocou? E aí um dos discípulos fala, mas mestre, a multidão te aperta e o senhor pergunta quem te tocou? O senhor está de brincadeira com a gente, né? Ele falou, não. Alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude. O que é isso, queridos? Tem muita gente próximas a Jesus, mas não usufruindo do que Ele é. Tem muita gente convivendo com Jesus, mas não usufruindo da sua essência. Tem muita gente andando com Jesus, mas não desfrutando daquilo que Ele é. Porque as suas vidas não estão conformadas. Elas estão numa situação de teoria. A vida cristã não é teoria. A vida cristã não pode ser vivida só aos domingos. A vida cristã não pode ser só da boca para fora. Tem que ser uma prática. João 14:12, abre aí a tua Bíblia, para você não falar, pastor pregou domingo todo e não abriu a Bíblia nenhuma vez. João, capítulo 14, versículo 12. Na versão que tenho aqui, está escrito assim, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará o quê? As obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Eu pergunto a vocês, igreja, amados irmãos e amadas irmãs da família em Jesus aqui do Campo Belo, quem é que está falando aqui? É o Laudo? É o pastor Samuel? Esse texto que nós lemos aqui, quem é que disse isto? Jesus. Mas você pegou um texto fora do contexto. Todo o contexto fala exatamente disso, porque ele está orando para dizer, olha, eu vou sair, mas eles vão ficar, eu rogo para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os livre, e eu sei que se eles crerem em mim, eles vão continuar fazendo o que eu fiz. Todo o contexto é esse, de que a nossa vida conformada com a dele, nós vamos fazer o que ele fez. Mas nós muitas vezes desacreditamos disso, achamos isso tão distante.
Eu já vivi tantas experiências de milagres, mas tantas, e vivo todos os dias. Milagre na minha vida não é algo que me surpreende, é algo que faz parte do meu dia a dia. E se você for até o meu local de trabalho, você vai ver isto. Toninho sabe do que eu estou falando. Todos os dias. Quinta-feira, fui chamado pela gerente de um dos meus serviços que cuida de um curso profissionalizante que tem uns 360 jovens lá, fazendo cursos. E em meio a isso nós fazemos um trabalho de acompanhamento mais próximo desses adolescentes, desses jovens, por conta do meio em que eles vivem, que é muito violento. E a nossa psicóloga, com as atividades em grupo, lá, rodas de conversa, conseguiu identificar, em meio aos 360 jovens, 22 jovens com absoluta convicção de que até o final do ano vão se suicidar. Estão decididos que antes do final do ano vão se suicidar. Por quê? Abre-se o leque. Família desestruturada, porque a única refeição do dia que eles têm é lá no espaço onde nós temos. Porque foram violentados sexualmente, não conseguem se ver livre do trauma. E porque se sentem vazios. Lemos esse texto aqui. Se nós crermos, nós vamos fazer as mesmas coisas. Como fico eu diante deste quadro? Como fico eu diante desta situação? Como fica minha esposa diante dessa situação? De braços cruzados, esperando o que vai acontecer? Vou na segunda-feira lá, fazer uma oração lá, para que Deus possa intervir para fazer alguma coisa. Amém, já é alguma coisa. Eu preciso ir de encontro a essas pessoas. E expor a história da minha vida. E contar para eles que aquilo que aconteceu na minha vida, de transformação, de milagre, de cura, de provisão, pode acontecer na vida deles. Eu preciso crer que esta palavra que eu li agora vai ser uma realidade na vida deles. Eu preciso ser essa manifestação viva do Evangelho na vida do meu próximo. Ontem teve uma festa na comunidade, lá devia ter umas 10 mil pessoas. Eles comemoraram o dia da criança ontem, que é o próximo dia 12, né? E aí eles, todos os anos eu envio, né, peço para fazer um bolo gigante, né, para mandar para a criançada. E ontem eu mandei 3 bolos gigantes. Se eu colocar o áudio para vocês aqui, do que eles me falaram, da importância que foi aquilo para aquela criançada no dia de ontem, você fala, não é possível que eu estou no Brasil. Uma coisa tão simples, que traz tanta alegria, tanta gratidão, se sentem notados, alguém está olhando por nós, alguém está preocupado conosco, alguém se lembrou de nós. Eu preciso crer que esta palavra que nós demos agora, ela é uma verdade na minha vida. Para quem tem filhos aqui, presta atenção, teu filho de madrugada acorda, está chorando, está com febre. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é, põe a mão na cabeça dele e ora. Exerça autoridade espiritual, há uma batalha. E depois você vai fazer o que tem que fazer, mas antes disso entra nessa guerra. Não fazem muitos dias ou muitas semanas, minha esposa, Fio, que foi? Estou travada. Que foi? Não consigo mexer as pernas na cama. Eu vou fazer o quê?
Massagenzinha, oh meu Deus, eu vou pegar um aerosol, jogar na sacolinha, foi massagem. Não! Já abracei com cuidado, claro, e orando. Ela falou, vamos, levantou. Aí claro, aí fomos para o hospital, e todas aquelas coisas. Mas eu preciso colocar em prática esse poder espiritual de Jesus, que endireitou o que estava preso há 30 anos lá aleijado, o que estava cego há não sei quantos anos, o que não andava mais. Esse poder precisa hoje ser prática na sua e na minha vida. Há pessoas ao nosso lado todos os dias com deficiências, com carências, e nós muitas vezes nos negamos ou corremos da situação com medo de que, e se não acontecer? E se Deus não fizer? O problema não é teu. Exerça a tua fé e vai e faça. Se Deus fizer, aleluia. E se Ele não fizer, glória a Deus. Um dia recebemos lá numa das nossas unidades a esposa do governador, que hoje é candidato aí à presidência. E está lá aquela festa toda e tal, aí gostaríamos de chamar aqui o senhor diretor da organização, para que pudesse dar uma palavra para a senhora, esposa do governador. Fui. Umas 500 pessoas lá. Fui. Dona Lu, por favor, vem aqui. Abracei e comecei a falar do amor de Deus para ela, falar do plano de Deus para a vida dela, e orei com ela, e ela me agarrou, eu tenho isso em vídeo, ela me agarrou chorando, a assessoria dela ficou sem saber o que fazer, mandou parar de filmar tudo, porque ela estava sendo ministrada com o amor de Deus. Talvez ela nunca pudesse esperar que alguém um dia pudesse... Vou fazer o quê? Fazer média? Discursar para a galera? Sou peregrino em terra estranha, não tenho aqui morada eterna, estou de passagem e não perco oportunidades. Se quiser voltar na minha casa, pode voltar. Se não voltar, eu fiz o que eu tinha que fazer. Abençoei a sua vida, orei com você e declarei que Deus pode mudar a história da sua vida e etc. Bom, depois de algum tempo, teve aquilo que nós sabemos, o filho dela acabou falecendo num acidente de helicóptero, e a minha esposa mandou um recado para a assessoria dela, né, de conforto e tal. Ela entrou em contato direto com a minha esposa e falou assim: eu aguardo vocês aqui no Einstein, faço questão de recebê-los aqui, eu quero vocês aqui com a gente. Por quê? Porque nós somos bonitos? Porque nós somos fofinhos? Porque a luz do Evangelho faz a diferença na vida de qualquer um. Na hora que tudo está negro, é necessário que a luz se manifeste, que aquilo que tem consolo venha e possa tirar um pouco do desespero. Na verdade vos digo que aquele que crer fará as obras que eu fiz e outras ainda maiores. Quem ouve as minhas palavras, esse vai dar muito fruto. O versículo 17 e 18: e o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece, mas o conheceis porque habita convosco e estará. Que Espírito que estará em vós? O de medo? O de dúvida? Ai, será? Pode ser, quem sabe? O Espírito de Deus está em você, meu querido. Você sabe o que é isso? Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que significa o Espírito Santo de Deus estar em você? Isso é mais poderoso do que uma bomba atômica. Se você tivesse real ideia do poder que está dentro de você, você ia rever muitas coisas. Não há nada mais apavorante para o inferno do que um homem e uma mulher que tem consciência de que é cheio do Espírito Santo. Ele pode mudar a história de uma nação. Tiago capítulo 5, versículo 17, caminhando para o final. Tiago capítulo 5,
versículo 17. Depois de Hebreus. Acharam? Por que desse texto aqui? Para você não se justificar. Mas eu não sou espiritual, que nem o pastor Samuel, que nem o Álvaro, que nem a Rosela, né? Que nem o senhor, né? Que nem o pastor Elias. Eu não tenho o conhecimento que tem a Natália, né? Então, assim, como é que eu vou viver isso? Será que é possível? Né? O pastor Tiago, né? Irmão, olha o chicote para você aí, ó. Ó, a resposta para você aí, ó. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quem era Elias, querido? Quem era Elias? Elias não era um Donald Trump, um poderoso, era um homem sujeito às mesmas situações que nós. Orou e o céu ficou fechado para a chuva durante 3 anos e alguns meses. E depois ele voltou a orar, por situações que depois lá em Reis 17 você pode ler, os céus se abriram. Interessante, quando ele ora pela segunda vez, eu acho interessante, porque ele está com o moço dele ali, ele fala assim: meu querido, vai até ali, dá uma olhada lá na direção, vê se você vê alguma coisa. E o cara vai: não vejo nada não. Ele ora 7 vezes. Na 7ª vez o camarada volta: olha, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é brincadeira, queridos. Para pensar. Uma nuvem, naquela região que está, uma nuvem do tamanho de um homem, é um negócio insignificante. Ele fala assim: ó, vai lá e avisa Acabe para preparar os seus carros, porque senão a chuva não vai deixar ele andar. O que é isso? É o desafio da conformação da sua vida com a vontade expressa de Deus. Não tem justificativa, porque Elias, esse homem que fez grandes coisas, tinha a mesma vida que você e eu. Viveu e fez coisas sobrenaturais. Não temos justificativo para dizer que não podemos. Dá para sair daqui falando: puxa, mas e se não acontecer? Vou correr para acabar. Atos capítulo 6, versículo 1. Atos dos Apóstolos 6, 1. 8, vamos lá para o 8, direto. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem era Estevão? Estevão foi o primeiro mártir desse novo tempo do propagar das boas novas. Estava na situação ali, e de repente ele tomou a palavra e fez um baita de um discurso, um belo de um discurso, e ao final do discurso a multidão taparam os ouvidos, porque não queriam ouvir aquela palavra, e se lançaram contra ele com pedras para o matar. Olha que interessante, esse homem, cheio do poder e do Espírito, como eu, como você, fazendo sinais, prodígios, agora está sendo apedrejado porque falou a verdade. A multidão começa a apedrejá-lo e ele, de joelhos, vê os céus abertos e a glória de Deus e diz: não lhes imputes tal pecado, e adormeceu. Aí você fala: mas pastor, o que é isso? O que é isso é o seguinte: esse camarada que morreu a pedradas, dando glória a Deus em silêncio, foi fundamental para uma pessoa que estava ali ao lado assistindo tudo, um jovem chamado Saulo de Tarso. Vocês acham que foi só o encontro lá na frente, a luz que mudou a vida daquele homem? Não! Ele viu aqui testemunho de poder,
prática de alguém que servia a esse Deus sobrenatural. E depois ele mesmo vai passar por esse processo, vai ser apedrejado lá na frente, e vai ser jogado fora da cidade e dado como morto. Mas isto não tirou dele a determinação de para onde ele ia, como ele tinha que ir e o que ele tinha que fazer. Ao ponto de dizer, olha, se eu morrer, vou para Deus. Se eu viver, eu vivo para Deus. Viver ou morrer para mim, tanto faz. O que é isso? Conformou a sua vida com a vida de Jesus, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não estou falando de teoria, estou falando de práticas. Você pode ou não aceitar esse desafio. Você pode ou não aceitar todos esses exemplos como algo que vai fazer a diferença na sua vida. E para terminar, Josué capítulo 1, versículo 8, para terminar, de fato, que faltam 5 minutos, eu deveria ter acabado antes. Josué capítulo 1, versículo 8, está assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? O quê? Esforça-te, tem bom ânimo, não olhe as circunstâncias, porque disso aqui, Moisés acabara de morrer, acabou, não tem mais. Sabe onde é que Josué está? Está sentado numa pedra, chorando, e agora, Senhor, Moisés, teu servo morreu, eu estou com esse povo aqui, o que é que eu vou fazer? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você não foi chamado para voltar atrás, você não foi chamado para ser contado entre os covardes, os medrosos, os preguiçosos, aqueles que pensam em desistir, mas você foi chamado para ir para frente, para fazer história, mudar história e ser história na vida de muitos outros. E último texto da manhã: não me escolhestes vós a mim. Quem fala isso? Hein, pastor Tiago, quem fala isso? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Não seja um cristão teórico, e não permita que a sua vida cristã seja pautada pelas circunstâncias, principalmente nos momentos em que você não entende. Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Ele nunca perdeu o controle da história. E Ele tem sempre o melhor para você e para mim. Nós não sabemos o que vai acontecer ao final do dia hoje, mas nós temos absoluta convicção de que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje